Graça e paz, amados, paz do Senhor. Pode se assentar, por favor. É bom estar na casa do Senhor, amém? É bom estar na casa do Senhor. Somos todos livres? Somos livres em Cristo, amém? Amém, por isso. Amados, hoje nós começamos a nossa EBD, tá? Hoje foi online, às 10 horas da manhã. O Fábio hoje foi o que fez a abertura para nós. Diga-se de passagem, uma excelente aula, tá? Estamos estudando aí um pouquinho sobre o cristianismo e o marxismo, abordando um pouquinho do socialismo, comunismo, capitalismo, né? Temas que são recorrentes e vamos ver à luz da palavra, né? Cada um deles. Então, o Fábio hoje começou com a primeira aula, foi uma bênção. Agradecemos aos irmãos que puderam, né, acessar hoje online. Foi muito bom, foi um tempo muito gostoso. Eu insisto, né, peço que os irmãos, né, acessem. Nós vamos ter um intervalo agora em função do feriado, apesar de ser ponto facultativo em alguns lugares, mas no dia 21 nós retornaremos com a IBD. Então, peço que os irmãos acessem, tá? É passado um link, tá? Que é pelo Google Meet, o Danilo passa o link para todos lá pelo grupo do Avisos IBAV. Então, acesse, participe, é muito bom, é edificante para nós, para a igreja, aprender com os irmãos. Aprendemos uns com os outros, amém? Então, participe, exorto a você que participe. Em breve aí nós estaremos apresentando aqui todo o pessoal do ensino, tanto os diretos, os indiretos que nos ajudam, para que vocês possam conhecer e exaltar, convidar a igreja a participar também desse ministério, amém? Então é isso, amados. Vamos abrir lá as nossas Bíblias, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, por favor. Gálatas 5, versículo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos, eu vou ler a versão NVI, tá, amados? Que para alguns é uma linguagem mais fácil de entender. Então diz assim a palavra do Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, Pai, por esse tempo, por esse culto, Pai. Hoje é Santa Ceia, Senhor, é um prazer relembrar, Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai, na cruz do Calvário. Abençoa aqui esse culto, usa-me como instrumento Teu, Senhor, nesta noite. Abençoa aqui cada família representada, Pai querido, e que possamos sair daqui alimentados por Ti, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, Gálatas 5:1, o tema da mensagem é vivendo a liberdade em Cristo, para quem quiser anotar, e conforme eu vou comentando, eu vou passando os versículos para os irmãos. Então, a mensagem é vivendo a liberdade em Cristo. Pode deixar aberto no livro, na carta aos Gálatas, que a gente vai andar um pouquinho aí, né? Ler um pouquinho alguns textos. Então,
Eu vou contextualizar um pouquinho, mas vocês vão ter o privilégio aí depois de estudar vamos estudar um pouquinho mais essa carta na EBD, tá? Um pouquinho mais EBD. Mas eu vou contextualizar um pouco sobre esse texto. Então, qual foi o propósito dessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Os Gálatas ali na região da Galácia, na Ásia Menor. Paulo, como sabe, pregou para os gentios. E o principal propósito dessa carta foi justamente de alertar os irmãos lá da Galácia, da igreja lá da Galácia, que são os Gálatas, sobre como Paulo trata aqui, um outro evangelho que estava sendo pregado. Então lá, os judaizantes, né, são aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, né, que receberam o novo batismo. Eles estavam pregando aos gentios convertidos a necessidade da circuncisão, a necessidade da observância da lei, além da fé em Cristo. Então Paulo, quando ficou sabendo, ele fez essa carta, escreveu para os irmãos, para alertá-lo. E ele começou a desenhar aqui. Então Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele retrata bem esse momento, quando ele diz assim, Gálatas 1, 6 e 7, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, tá? Então tinha alguns judeus ali querendo perverter contra o apóstolo Paulo, e estava contaminando ali aqueles que o próprio Paulo já havia pregado o evangelho de Cristo. E Paulo, porém, ele confirma, né? Ele confirma para os amados ali que a salvação não é, né, pelo cumprimento, pelas obras, né, pelas obras da lei, e sim, né, a salvação é mediante a graça, né, pela graça, que é o dom gratuito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo confirma para os amados ali, confirma que o homem não é justificado por obras de lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E ele continua, ele fala um pouquinho sobre o objetivo da lei para os irmãos. Olha, amados, então qual foi o objetivo da lei? O objetivo da lei foi de o quê? De revelar o pecado para o homem, de revelar a transgressão do homem, de fazer com que o homem chegasse até a Cristo. Esse foi o objetivo da lei. Então Paulo, de forma alguma, assim como Cristo, ele não anula, né, a lei, mas ele explica qual o objetivo. Assim como as leis, as nossas leis civis hoje, servem para nos, né, orientar naquilo que é correto diante do que o Estado, né, prevaleceu, para que você não roube, não mate. Então tenha as nossas punições. O Código Penal está aí para isso. Então a mesma coisa ele fala para os irmãos lá de Gálatas. Então, amados, o objetivo da lei foi para isso, né? A salvação não é pelas obras da lei. A lei foi feita justamente para conduzir, para que o homem enxergasse, né, que ele é pecador, enxergasse o seu pecado. Então a lei, ela revela o pecado, mas ela não remove. Aí só Cristo na cruz. Amém, amados? Ele continua, que a lei não pode invalidar a promessa. Então na carta ele se justifica como apóstolo, ele fala daquilo do aval que ele teve do apóstolo Pedro e dos demais, sobre a missão dele, daquilo que ele recebeu de Cristo, para pregar a palavra aos gentios. Então ele ratifica isso na carta e ele continua, e ele fala, a lei não pode invalidar a promessa, a lei que veio com mais de 400 anos depois da promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis. Então não pode invalidar essa promessa, que a lei tratava, né, que Deus abençoou Abraão e os seus descendentes, a sua descendência, e na sua descendência está Cristo, está nós também, aqueles que se converteram, que reconheceram, né, Cristo como o único Salvador. Então ele fala isso. Então Gálatas no capítulo 3, versículos 26 e 29, olha o que diz lá o texto de Paulo.
Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então nós somos herdeiros segundo a promessa, né? Nós somos filhos por adoção, somos filhos espirituais, amigos de Deus, né? Como disse aqui o louvor. Amém? Paulo até faz uma alegoria, ele faz uma ilustração para exemplificar aos Gálatas, né, a diferença. Então ele cita os filhos de Abraão, o seu primogênito, que é Ismael, que é o filho da escrava. Então ele faz uma citação, depois ele fala de Isaac, que é o filho da promessa, para que os amados pudessem ver a diferença, né? Então Ismael é o filho que? O filho da vontade humana, o filho da desobediência, porque antes de Agar ter Ismael com Abraão, Deus já havia feito a promessa a Abraão, que ele seria pai, mesmo em idade avançada, mas mesmo assim ele acreditou no conselho de Sara, sua esposa, teve filho com Agar, que foi Ismael. Apesar dele ser o primogênito, ele não herdou das bênçãos de Abraão, daquilo que Abraão deixou. Quem herdou foi Isaac. Então ele faz essa ilustração para que os amados de Gálatas pudessem, né, diferenciar. Olha, o filho da escrava são aqueles que estão debaixo do jugo da lei, e o filho da promessa em Cristo Jesus, esse sim é filho por adoção, é filho espiritual. Amém? Então ele faz essa comparação para que os amados pudessem entender. Então Ismael foi o filho da desobediência, o filho da vontade humana. E ele continua, ele trata olha, amados, a lei como jugo de escravidão. Ele fala, o que é jugo de escravidão? Então se refere-se à forma como os irmãos estavam, aqueles judaizantes estavam tratando a lei em relação à sua salvação. Então eles eram muito submissos à lei, né? Eles eram totalmente dependentes da lei, nos seus cumprimentos, nos seus rituais, a ponto de distanciar da obra de Cristo. Então ele trata dessa diferença, a ponto de anular a graça de Deus e tornar em vão a morte de Cristo. Então quando nós falamos de cumprimento, né? Então cumprimento de regras, cumprimento de normas, com o objetivo de você alcançar alguma bênção divina, alguma salvação, isso é que nós chamamos de o quê? De legalismo, que a palavra trata. Então aqui eles estavam sendo legalistas. Por isso que Jesus, ele pegava no pé dos fariseus. Os fariseus era aquela seita judaica, né, bem numerosa, que fazia uma observação rigorosa da lei, dos seus rituais, das suas cerimônias. Tanto é que incluíram outras cerimônias ainda. Então Jesus pegava no pé dos fariseus por isso, porque eles viviam de aparência, eles falavam aquilo que nem eles tinham condições de cumprir, e fazia com que o povo carregasse aquele peso nas costas, aquele jugo. É isso que Paulo trata aqui. Então esse cumprimento. Então o legalismo ele produz morte, não produz vida. O legalismo ele produz escravidão e não liberdade. Então aquele cristão legalista é aquele cristão que vive de aparência, que tenta se justificar com Deus pelas suas obras, pelos seus atos, pelo aquilo que ele faz. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso não é o Evangelho de Cristo. Então o legalismo ele consiste, né? O legalismo consiste o quê? Não naquilo que a pessoa faz necessariamente, mas a intenção que ela faz. Isso que funciona. E Paulo trata disso. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 18, versículos 9 ao 14, para entendermos mais um pouco sobre isso. Lucas 18, a partir do versículo 9, que é a parábola do fariseu e do publicano.
que diz assim, amados: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: eu lhes digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém, amados? Então aqui o fariseu, ele tem uma atitude que legalista. Ele acha que o fato de ele orar, dele jejuar, dele dar o dízimo é o suficiente para a sua salvação, nesse cumprimento de regra. Enquanto que o publicano pede ao Senhor o que? Misericórdia, age com humildade. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. E no entanto, viver também na graça não é viver de qualquer jeito, né? O cristianismo, ele tem seu formato, tem também as suas regras, tem as suas normas também. Precisamos entender isso. E Paulo continua, ele ainda relata para os irmãos de Gálatas: olha, vivendo no Espírito e não satisfazendo a vontade da carne. Então Paulo, ele exorta a igreja para se preocupar com as coisas espirituais, né? Não com aquilo que é o desejo e a vontade da carne. Aí que ele fala do fruto, está lá no capítulo 5, no versículo 16 e 18, Gálatas 5, 16 e 18, que ele diz assim, ó: por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Amém, amados? Então o apóstolo Paulo, ele alerta, exorta a igreja de Gálatas: olha, olhem para as coisas espirituais, né? Que vocês estão debaixo da graça. Não dê atenção aos desejos e à vontade da carne, para não ficar no jugo de escravidão. Ele alerta isso aos Gálatas. Mas eu quis dar essa reflexão só para a gente poder entender um pouquinho do contexto dessa carta. Mas eu quero se atentar, deixa lá em Gálatas, no capítulo 5, que nós lemos inicialmente. Eu queria falar um pouco sobre o tema liberdade. Já que nós somos livres, como diz aqui, fala o louvor, né? Somos livres em Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade. Qual que é a aplicação dessa carta, né, para a nossa vida prática? Que tipo de liberdade que estamos vivendo como cristãos? Que tipo de liberdade que nós estamos vivendo? É verdade? A liberdade em Cristo? Ou aquela liberdade humana, né, que vem da razão, que vem dos desejos, da vontade humana? Então, que tipo de liberdade que nós estamos vivendo como cristãos? Para que a gente possa declarar assim como louvor: eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto, a liberdade do ponto de vista humano. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, para a gente entender. Então, o que é liberdade? Trabalhar o seu conceito. Então a palavra liberdade, ela tem uma origem pelo latim, que é de libertas, que na verdade quer dizer o quê? Condição de pessoa livre. E tem também a sua origem também no grego, a palavra eleutéria, que quer dizer
condição de movimento da época. Então você tem esses dois no Novo Testamento. Mas de uma forma geral, liberdade é a capacidade que você tem de fazer as coisas, de agir. Liberdade é você ter, quando você tem autonomia, quando você tem independência. No âmbito da política, do direito, liberdade é o poder fazer tudo aquilo até o que a lei me permite, até o limite da lei. Isso é consenso de liberdade. E liberdade sempre foi um tema. Se você for estudar história, o homem sempre teve esse anseio pela liberdade. Verdade? Isso não é de hoje. Desde os tempos remotos, tempos antigos, o homem sempre teve esse anseio pela liberdade. O único problema da liberdade, do ponto de vista humano, é que o seu conceito, ele parte o quê? Da razão, ele parte o quê? Da vontade do homem, daquilo que o homem deseja. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, se nós sabemos que a realização da vontade humana, sabemos pela própria palavra do Senhor, que nós temos uma natureza pecaminosa, tá, em função do pecado, e Cristo só para nos libertar disso. Sabemos disso, que tudo aquilo que vem do homem não é confiável. Se nós estamos aqui hoje sentados, ouvindo uma palavra do Senhor, é pela misericórdia de Deus, não é pela sua vontade. Pela sua vontade você estaria em casa agora, fazendo outras coisas. Então, se Deus, se o Espírito Santo trouxe cada um até aqui, é pela liberdade em Cristo Jesus que nós estamos aqui hoje. Isso que eu quero que você entenda. Se nós estamos aqui, é pela liberdade em Cristo Jesus que nós temos. Assim como o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 5, no versículo 1 aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É importante que você possa entender essa liberdade. E sabemos também que o homem, no sentido de humanidade, o homem e mulher, nós somos muito maus, amados. Nós somos ruins, somos maus, somos perversos. É pela misericórdia de Deus. É só nós olharmos os noticiários de hoje. Quanta violência com as mulheres, que é o feminicídio, é pai matando filho, filho matando pai. Então, quantas coisas hoje nós temos? Corrupção, até na pandemia, as pessoas querendo levar vantagem em cima de uma pandemia. Nós somos maus, a nossa natureza é muito ruim, somos maus, muito maus mesmo. E a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Que não há um justo sequer. Não é isso que diz? E que todos pecaram e todos nós padecemos, Temos a carência aqui da glória do Senhor, todos. Não há exceção, porque nós somos muito maus. Então tudo aquilo que vem, da natureza humana, tudo aquilo que vem da vontade humana, não é confiável. Não é confiável. A palavra do Senhor também diz que nós devemos buscar o que? A sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus. A palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o princípio da sabedoria. E que nós devemos confiar no Senhor. Que nós devemos o quê? Não se apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria razão, no nosso próprio pensamento. Nós temos que viver o que? Na dependência de Deus.
Tudo que fizermos devemos a Deus do que uma consulta. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Porque o nosso coração, ele é o quê? Não podemos confiar no nosso coração. Ele é enganoso, não é verdade? É enganoso, ele é corrupto, ele é traiçoeiro. Do coração saem o quê? Saem os maus pensamentos. Veja, amado, como nós somos maus, né? Somos perversos. O homem, ele sabe o que é certo e errado, mas a sua carne conduz ao pecado. É contrário à vontade de Deus. Somente em Cristo para podermos nos libertar dessa vontade carnal e fazer a vontade do Senhor. Amém? Que é aceitando a Cristo como único Salvador. Então, toda busca, amados, toda busca por direitos de uma sociedade ou de parte da sociedade, ela parte do sentimento de liberdade, né? Então, todo aquele grupo social, como nós hoje falamos na EBD, todo direito que um grupo ele quer pleitear, que ele quer reclamar, parte de um sentimento de liberdade. E esse sentimento de liberdade, ele tem origem na vontade humana, e a vontade ela não é confiável. Veja os temas recorrentes que nós estamos enfrentando, basta ver a questão da legalização do aborto, como aconteceu aqui na América do Sul, na Argentina, logo vem para cá, o uso de drogas ilícitas, ideologia de gênero, toda forma de amar, né? Vários tipos de família, tudo isso é da razão, é da vontade humana, é um direito que é pleiteado, é um direito que as pessoas querem, mas que vem do coração humano, que vem da vontade humana. Que Deus, como Deus julgaria isso? Como Deus julgaria isso? Será que Deus aprovaria todas essas questões? Não fica para os irmãos. Será que Deus aprovaria todas essas questões? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, e tudo aquilo que nos domina nos escraviza. Tudo aquilo que nos domina nos escraviza. E veja quantas coisas tem escravizado o homem, partindo daquilo que é da vontade humana, que é do direito do homem. Veja o alcoolismo, as drogas. Como eu posso dizer que eu sou livre se eu sou dependente do álcool? Como eu posso dizer que eu sou livre se eu sou dependente de uma droga, de um cigarro? Não é verdade? Como eu posso dizer que sou livre diante de tantas coisas? Recentemente nós temos um parente na família que, graças a Deus, está se libertando do álcool. Glória a Deus por isso. Mas é difícil, amados, é difícil. Esse é o tipo de pecado que escraviza a vontade humana, que escraviza o homem, que não deixa ele fazer nada, ele fica preso aqui, fica dependente. E graças a Deus ele tem, nós passamos ele numa clínica, ele tem, está se recuperando, está bem, já está acho que mais de 6 meses sem colocar uma gota de álcool na boca. Hoje ciente, consciente, hoje ele pode falar o quanto isso foi prejudicial na vida dele. Está agora aí ouvindo a palavra do Senhor. Então a nossa oração é que ele venha se converter verdadeiramente em Cristo e gozar dessa liberdade que nós estamos gozando hoje. Essa é a nossa vontade. Agora, quantos lá fora que dizem que são livres, estão sendo dominados por todas essas coisas? Quantos lá fora? Em Provérbios, eu vou ler aqui para os irmãos, em Provérbios 14, 12, tem um texto bem interessante que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É o caminho da vontade humana. Aí a pergunta que eu faço para os queridos:
A começar de mim, que liberdade você vai escolher? Aquela que satisfaz a sua vontade ou aquela que satisfaz a vontade do Senhor? Qual liberdade que você vai escolher? Então Deus, Ele dá esse livre-arbítrio para nós. Você vai escolher entre a morte, ou você vai escolher a vida em Cristo. Amém? E aí sim, entrando lá naquilo que o apóstolo Paulo disse, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é viver a liberdade em Cristo? O que é viver a liberdade em Cristo? Então, o fato de você ser livre não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Não é assim que as coisas funcionam. Essa não é a expressão da liberdade. Então, muito cuidado. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, o importante é amor. Não é assim não. Deus é amor e tudo bem. Deus, Ele é fiel, amados, mas Ele é justo. Tudo na palavra do Senhor tem uma contrapartida. Se você quer receber uma promessa, vai ter que pagar uma provação. As coisas não são assim fáceis. Não é verdade? Então a vida eterna com Deus, ela tem um preço. O que Jesus disse aos seus discípulos, né? Aquele homem que o interrogou lá, carrega põe a sua cruz, carrega a sua cruz e siga-me. Então uma vida cristã não é uma vida de maravilhas, não. No que diz respeito às dificuldades da vida, tem as suas adversidades. O próprio Jesus disse aos seus discípulos que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque se Ele venceu, nós também venceremos. As adversidades fazem com que nós sejamos aperfeiçoados por Cristo. Então Deus trabalha conosco nas adversidades. Ele nos molda, nos lapida. Então trabalha com a gente nesse sentido. É assim que a gente vai crescendo espiritualmente. Então quando a gente fala de que é viver a liberdade em Cristo, então o que é isso? É viver de acordo com a vontade de Deus. É viver segundo os seus propósitos. Isso é viver a liberdade em Cristo. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, então nós o que? Morremos para o mundo e nascemos para Deus. É verdade? A palavra do Senhor diz que nós temos que dar para receber. Não é isso que diz a palavra? Nós temos que dar para receber. A palavra também diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Até a música do Ademar de Campos, hoje estou em Cristo, fui regenerado pela cruz, assim como disse o louvor. Então tudo se fez novo em nossas vidas a partir da nossa conversão. Você não vai mais ficar com aquele peso da culpa do pecado, daquilo que você fez que não agradou ao Senhor, porque tudo se fez novo na sua vida. É claro que o pecado tem as suas consequências. Você não vai pensar que o fato de você se converteu, aceitou a Cristo e você fez, aquilo que você fez tem as suas consequências, mas ele foi perdoado por Cristo na cruz do Calvário. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Então nós obtivemos o perdão dele por isso. E Deus ainda não leva em conta o tempo da nossa ignorância. É a palavra do Senhor que diz. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Veja como Deus é fiel, Ele é justo também. E também não fique preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Não, é vida que segue. Como Jesus sempre disse, para aqueles que Ele curava, que perdoava os seus pecados, Então, vai, Não peques mais, siga em frente, siga o caminho que é Jesus.
Viver a liberdade em Cristo é viver como filhos de Deus, filhos por adoção. Paulo trata isso na carta aos Gálatas também. Então nós somos herdeiros da promessa, né? Fazemos parte daquela descendência de Abraão, somos filhos espirituais, graças a Deus por isso. Então é viver, né, como filhos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida, amém? Está escrito no livro da vida, nosso nome. Lá em 1 Pedro, antes disso, além de estar escrito no livro da vida, nós não pertencemos mais a este mundo, que a Bíblia nos trata aqui como peregrinos, como embaixadores de Cristo. Nós somos cidadãos do céu, né? Por isso a importância de ser, né, sal da terra e luz nesse mundo. Não pertencemos mais. 1 Pedro 2,9, vou ler aqui para os irmãos, diz assim: vocês, porém, são o que nós somos? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a importância, olha o que nós somos. Viver a liberdade em Cristo é ter a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, como um código de conduta, como um manual de vida, onde nós devemos meditar nela de dia e de noite. Nós devemos ser zelosos por aquilo que a Bíblia traz para a gente como recomendação. Então, o fato de você jejuar, de você orar, de você dizimar, isso é importante, sim, faz parte do zelo da prática cristã. Você só não pode colocar isso como motivo de salvação, mas o zelo é importante, a prática é importante, porque nós vamos crescer espiritualmente em Cristo. Então isso é importante. Então ninguém precisa ficar sabendo que você ora todos os dias, que você jejua, isso não precisa. Está no seu quarto lá, fecha a porta, seu encontro com Deus, sua relação com Deus ali, você ora ao Senhor, né? Você pode jejuar, não precisa ficar com aquela cara com aquele semblante que não dormiu, que está cansado, não precisa. Lave o rosto ali, se revigora. Ninguém precisa ficar sabendo. Não podemos ser como os fariseus, né? Isso é importante. Viver a liberdade em Cristo é viver livre da condenação do pecado. É verdade? Somos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8, não é verdade? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Cristo nos livrou da morte, né, do pecado, da condenação, da morte, do pecado. Ele nos livrou. Amém por isso. Glórias a Deus por isso, amados. Viver a liberdade de Cristo é viver livre do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando você está em Cristo Jesus, não tem mais domínio. Ele pode te influenciar, sim. Ele está ao seu redor. Por isso que a palavra diz, né? Fugir de toda aparência do mal. Então cuidado com quem você anda, cuidado para onde você vai, por isso. Ele pode nos influenciar, sim, mas uma vez em Cristo, Ele não tem mais domínio sobre nós, porque você pode dizer não àquilo que não agrada a Deus. Você pode dizer não. Romanos 6,14, que diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Importante para nós, isso é importante. Em 1 Coríntios 6,12, vou ler aqui para os irmãos, né? É um texto muito famoso que diz assim: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Mas eu não vou me deixar ser dominado por nada. Tudo me é permitido,
diante da liberdade que nós temos em Cristo. Mas nem tudo me convém. O que me convém é aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que eu vou fazer que não vai prejudicar aquele meu irmão. Isso é que me agrada, que agrada ao Senhor. Pedro também fala lá em 1 Pedro 2,16, ele diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus, servos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E qual que é o limite da liberdade em Cristo? Qual que é o limite da liberdade em Cristo? A lei civil, ela tem seus limites, assim como os preceitos morais da lei do Antigo Testamento, não matar, não roubar, a lei civil também tem a esperança nisso, ela tem seus limites até onde você pode chegar. Mas qual que é o limite? Como que Deus, como Jesus resumiu esse limite da lei, dessa liberdade em Cristo? É pelo amor. Porque se você ama uma pessoa, você não faz nada que a prejudique. Por isso que Jesus, aos seus discípulos, ele diz, que qual é o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, amar ao próximo como a ti mesmo, porque fazendo isso, você estará fazendo a vontade de Deus e não estará prejudicando o seu irmão. Então o limite da liberdade é o amor que você tem a Deus e ao seu próximo. Esse é o limite da liberdade, o amor a Deus e ao seu próximo. Então você faz aquilo que agrada a Deus por amor a Ele, por obediência à sua palavra. Da mesma forma você deve fazer com o seu próximo, com o seu irmão. Um outro ponto, viver a liberdade em Cristo é viver sem medo das adversidades da vida. Não podemos viver com medo das coisas, amados. Então viver a liberdade em Cristo é viver sem medo das adversidades da vida. Veja o momento que nós estamos vivendo. Esse é o momento que as pessoas estão mais precisando de Cristo. E quem que vai passar, quem vai falar dele para essas pessoas somos nós. Então não podemos nos deixar abater diante do contexto que nós estamos vivendo. Vamos seguir sim os protocolos, vamos ter cautela, mas acima de tudo, nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus e não aos homens. Isso é importante para nós. Com certeza você está mais seguro aqui do que lá na rua. Vai numa fila do banco agora para ver como que é. Vê se o pessoal mantém a distância de 1,2 metros. Não mantém. Vai no mercado. Aqui você tem muito mais cuidado do que lá fora. Então não deixe de vir à casa do Senhor. Venha ouvir a palavra. Venha ter essa comunhão. Não tem coisa melhor do que um estar próximo ao outro, de orarmos uns pelos outros, de louvar ao Senhor. Não tem coisa melhor que isso. Amém, amados? Amém, isto. Então viver a liberdade em Cristo é viver sem medo das adversidades da vida. Olha, a carta aos Filipenses, Paulo ele exalta isso muito, muito, muito claro para a gente. Vamos abrir lá, Filipenses capítulo 4, do versículos 10 ao 13. Filipenses 4, do 10 ao 13. Vamos ler esse texto que é importante para nós. Olha o que diz o texto. Paulo, quando escreveu para a igreja de Filipos: alegro-me grandemente, Filipenses 4, do 10 ao 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse aqui é o exemplo para nós, quando vier a adversidade. É isso, né? Na bonança, na falta de recursos, na doença, né? Na saúde, na alegria, na tristeza, né? Na pandemia, sem pandemia, tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Isso é importante, amados. Temos que estar sempre, né, com essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse aos seus discípulos lá: tudo é possível aquele que crê. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é possível, amados. Não precisa ter muito, não. Precisamos trabalhar a nossa fé com a leitura da palavra, com oração, com jejum, com a comunhão com os irmãos, louvando, adorando a Deus, pregando o Evangelho. Precisamos disso. Viver a liberdade em Cristo é viver livre de filosofias vãs e enganosas, baseadas em tradições humanas, que é o texto lá de Colossenses 2:8. Vou ler aqui para os irmãos, que diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, amados, a vida cristã, como eu disse no começo da mensagem, ela tem um formato, ela não é de qualquer jeito. Nós temos normas, temos mandamentos, a palavra do Senhor. Vida cristã, uma espiritualidade, não é isso. De você fazer bem, não é isso não. Tem a sua contrapartida. Porque a promessa tem a aprovação. Então isso faz parte, tem a contrapartida. Então a vida cristã, ela não é todos os caminhos levam a Deus, não. Só Jesus que leva ao... Amém? Então a vida cristã tem um formato, não se trata de espiritualidade onde todos os caminhos levam a Deus, não. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Então você precisa morrer para nascer de novo, dar para receber, carregar a sua cruz. Então viver a liberdade em Cristo é a garantia da salvação e de viver uma vida com Deus na eternidade. Amém, amados? Essa é a liberdade em Cristo Jesus. Então que fique bem claro, da liberdade que é fora, da liberdade que vem da razão, que vem da vontade humana, daquilo que não agrada a Deus, e da liberdade em Cristo Jesus, que é fazer a vontade de Deus. Amém?